Muito bem, amigos, seguidores e também pessoas que olham oportunamente aqui no perfil, na página. O nosso muito bom dia, obrigado por você estar junto comigo mais uma vez. Estou aqui em São Paulo das Missões, fazendo uso da sala do Ayrton, que é diretor de comunicação da Prefeitura aqui de São Paulo das Missões, né? Então, recebendo junto comigo aqui o secretário de Educação, o Jonathan Filho. Jonathan, bom dia. Bom dia, Bialas. Bom dia a todos que nos acompanham pela página. Uma alegria novamente estar aqui junto a esse programa, tendo uma comunicação assertiva junto à nossa comunidade, também trazendo algumas novidades, algumas questões quanto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Desporto do nosso município. É uma alegria novamente estar compartilhando, então, e aproximando esses laços aí da gestão pública junto à nossa comunidade. Bom, nós estamos à mercê do início do ano letivo. Ou já começou aqui em São Paulo Missões? Tem data definida já, Jonathan? Exatamente, Bialas. Nós temos aí, então, previsto para amanhã, no dia 11, o retorno às nossas atividades das aulas do ano letivo, na Rede Municipal de Ensino, na MF São José, MF Cristo, MF Padre Francisco Rieger e também na EMEI Viva a Vida. A EMEI Raio de Sol, então, nós essa semana postergamos um pouco o início das aulas para o dia 18, tendo em vista que está acontecendo uma importante ampliação lá na EMEI Raio de Sol e para a gente conseguir voltar com segurança e também dando a comodidade necessária para as nossas crianças da EMEI Raio de Sol. Então, organizamos o retorno para o dia 18, pós-feriado de Carnaval, então, onde então estaremos recebendo também as crianças da EMEI. Então, é uma programação que exige muita paciência, em primeiro lugar, né, Jonathan. Daqui a pouco ele me corrige, né, porque é Jonathan. Muita paciência e muita responsabilidade, porque, afinal de contas, nós estamos a trabalho com os filhos dos pais paulistanos, uma responsabilidade redobrada. Por quê? Porque não são nossos filhos. São filhos daquele senhor, aquela senhora que está ali, e dependendo do teu trabalho e da tua equipe, né, Jonathan? Com toda certeza, né? Eu trabalho com a educação, com as crianças, a gente atende, então, as crianças desde os 6 meses de idade até o 9º ano. A gente tem um cuidado muito grande com cada uma das etapas de ensino, então é uma responsabilidade bastante grande quanto a isso, e todo o retorno ele é feito sempre com muito cuidado, muita cautela. Esse ano nós temos algumas modificações na Rede Municipal de Ensino. Com a ampliação da EMEI Raio de Sol, a gente vai ter o atendimento da etapa de 0 a 3 anos, toda na EMEI Raio de Sol. É um quantitativo maior de alunos, também de profissionais junto a essa instituição. Então, por isso a gente também preza pela qualidade desse retorno, a segurança, a comodidade das crianças. Então, por isso que organizamos esse retorno um pouco mais tardio na EMEI Raio de Sol, para que, de fato, a gente possa assegurar isso, né? Também nas EMFs do interior, né, muitos pais estão vindo já perguntar sobre a questão do transporte escolar. A gente sabe que é uma demanda que, início de ano, nós somos muito procurados, os motoristas também. Já conversamos tanto com os nossos motoristas no quesito que são os nossos concursados do município, e tanto com os motoristas e os responsáveis da linha do terceirizado, que faz aqui para nosso município, quanto a essa paciência nesse início com as famílias, que as famílias venham de uma forma tranquila expor suas dificuldades quanto ao transporte escolar, as suas ideias, né? Toda ideia ela é bem-vinda, sempre num sentido de melhorar a nossa frota e também qualificar para que os estudantes eles possam ter esse acesso à escola de uma forma bem tranquila e segura. Então, os roteiros, hoje, então, a gente encaminha para as famílias bem certo a lista do roteiro, né? Ela demorou um pouquinho mais esse ano para sair em virtude das readequações das escolas, em vista que tivemos a readequação das escolas do interior, no sentido do atendimento. Então, tivemos que fazer um estudo bem amplo, mas para nossa surpresa e alegria também, nós não precisamos mexer muito na rota como um todo, né? A gente consegue permanecer
com os horários até mesmo um pouco mais tarde, devido a outras alterações que fizemos. Então, hoje nós estaremos encaminhando para as famílias esses roteiros por onde o ônibus passa e tudo mais. Então, isso é um quebra-cabeça, a gente sempre diz na secretaria, a gente passa um bom tempo. A tarde de ontem foi praticamente toda pensando no transporte escolar. Então, a gente pede essa paciência nesse início para que as famílias tragam a demanda por meio do celular da Secretaria de Educação, ou até mesmo o meu celular pessoal também está disponível para as direções das escolas, que a gente sempre vai achar um meio termo que seja justo, né, e que agrade, assim, na maioria o todo, né, tendo em vista esse tempo de deslocamento, então, que nós temos até as nossas escolas. Pô, Jonathan, você sabe que no passado, não tão recente também, nós tínhamos, nesta época do ano, uma dificuldade enorme. Eu falo nós porque, quando aluno, quando pai mesmo, a falta de professores, a questão de logística para o transporte escolar, como é que está hoje? E essa conciliação municipal com o estadual, como é que está esse trabalho? Muito importante essa pergunta, Bialas. Eu acho que a gente tem tido um ótimo diálogo. Assim, semana passada, então, eu tive uma agenda para dialogar com a diretora Ione junto à rede estadual nesse sentido. A gente tem alguns impasses no sentido de que os nossos calendários nem sempre eles fecham, eles batem, né? No sentido de datas, de paradas pedagógicas, jornadas pedagógicas e formações. Mas a gente tem uma política de parceria aqui no município, uma cooperação entre o município e o estado, onde mesmo que a gente sabe que a responsabilidade do município é especialmente para os alunos que residem no interior, a gente tem feito essa parceria de garantir o transporte, então, para a rede estadual de ensino, mesmo em dias que o município também não tem a aula. Por exemplo, alguns dias não vai fechar, em que vai ter só o município com aula, e outros dias, que é o próprio exemplo do início do ano letivo, né, onde nós iniciamos dia 11 e o estado inicia apenas lá no dia 18. Então, terão dias que somente o estado terá aula e alguns dias somente o município. Claro, tentando condensar ao máximo para que também não haja o desperdício do dinheiro público, no sentido de que não sejam muitas datas nessa realidade, porque a gente sabe que o ônibus rodando, né, é um gasto que a gente tem tanto de questão mecânica quanto de questão de combustível, mas nem sempre a gente consegue conciliar todos os calendários. A gente tem prioridades para algumas formações, o Estado também tem, mas a nossa garantia, então, que esse transporte seja oferecido com qualidade e com segurança para todos. Isso é um quesito que traz também uma certa tranquilidade, uma ampla tranquilidade, tanto para quem organiza, para quem prepara, tanto para o secretário quanto para os professores, ou mais ainda para os pais, que eles sabem que eles terão o transporte, chove ou não chove, sol ou sol, o transporte vai acontecer com tranquilidade, mas, porém, Jonathan, é necessário que os alunos vão se adequando ao sistema com relação a horários. Porque daqui a pouquinho um aluno atrasa 1 minuto aqui, 30 segundos, que 30 segundos quando o carro está em movimento é um longo percurso. Se um aluno atrasa 30 segundos, mais 30 segundos, daqui a pouco tem 10, são 3 minutos, a aula começa a 13h30, digamos. Então, tem que ter essa conciliação de entendimento com relação aos horários. E aí vem a responsabilidade dos pais ou dos responsáveis pelas crianças ou pelos jovens, né? Com certeza, e esse é um ponto bem importante, Bialas, tanto é que, como eu disse inicialmente, pedimos que as famílias, então, se organizem para estarem um tempo antes, junto às paradas onde elas esperam o ônibus, né, para que não haja, né, esse problema tanto na questão do atraso e também, propriamente, deles porventura perderem o ônibus para ir para a escola, né. A gente sabe que esses primeiros dias não vai ser como aquele costume do ano letivo, quando está transcorrido tudo bem, onde eu já tenho uma previsão do horário certinho que o ônibus passa na minha casa. Os primeiros dias são de ajustes, são de adaptação, então é onde os motoristas observam o roteiro, que eles podem ajustar, que eles podem melhorar. Então, pode ser que ele chegue a 5 minutinhos antes, pode ser que chegue a 5 minutinhos depois, 10, né? Então, essa paciência nesse início, a gente pede todo ano e é sempre importante, né?
tendo em vista, então, justamente que isso ocorra de forma tranquila posteriormente. Então, que a gente tenha paciência a respeito quanto a esse tempo. Acredito que 1 semana, 2 semanas ali o transporte correndo bem vai funcionar e vai manter um padrão posteriormente. Mas a gente não pode esperar um padrão no transporte escolar no primeiro, segundo dia de aula, né? Então, a gente tem que ter essa paciência aí nesse início. Algo importante, Bialas, que eu vou mencionar e ao final também eu posso mencionar novamente, é que esse ano nós temos uma alteração no que tange aos horários de início e de término das aulas, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Essa é uma demanda escutando diretamente aos nossos pais, as famílias, com a readequação das escolas. Nós tínhamos bastante queixas no sentido dos pais que os alunos saíam muito cedo de casa, principalmente no interior, de comunidades mais distantes, por exemplo, Rincão dos Soares, Linha Barão, Linha Depósito, né? São comunidades que se distanciam bastante das escolas e tinha essa queixa quanto sair muito cedo de casa. Nesse sentido, então, nós dialogamos, tendo em vista uma necessidade, então, tanto do interior quanto da cidade. Nós temos aí municípios vizinhos que já têm a prática há muitos anos de iniciar a aula, por exemplo, à tarde, 1h30. Nosso município ainda começava 1h15. Então, a partir deste ano, nosso horário será pela manhã, 7h45 as aulas, não mais às 7h30 como era, então iniciaremos 15 minutos mais tarde, até às 11h45, e na tarde, então, ao invés de 11h15, iniciaremos, ao invés de 1h15, iniciaremos 1h30 até às 5h30. Né? Isso é uma demanda, como eu disse, então, tanto nessa questão da manhã para os alunos do interior, e aqui na cidade, algo que eu, por exemplo, não concordava, e ouvindo muitas famílias, que é uma realidade nossa, por exemplo. Nós somos hoje servidores públicos, né? Os pais, as famílias que trabalham no comércio, por exemplo, eles param de trabalhar meio-dia, nós paramos 11h30. Quem é servidor público consegue ir para casa, se organizar com os filhos, encaminhar para a escola, para chegar em 1h15 tranquilamente. Quem trabalha no comércio, que para o meio-dia, é um tempo muito curto, do meio-dia a 1h05, o horário que tem que sair de casa e levar o filho para a escola. Então, acaba chegando até mesmo depois do trabalho, muito tempo antes de iniciar a jornada de trabalho. Então, apertando esse horário do meio-dia. Então, nós adequamos essa realidade desses horários para que fica mais cômodo para a população como um todo e, ao mesmo tempo, também atenda a demanda do interior no período da manhã. Porque se nós mantivéssemos também o horário das 7h45 às 11h45 e a 1h15 o início da tarde, o horário do transporte escolar no meio-dia seria muito apertado. Então, não teríamos tempo de fazer em tempo hábil esse transporte. Então, com esse ajuste, né, atrasamos o início pela manhã 15 minutos e o término, então, nos 2 turnos também. Secretário, com relação aos horários, tanto quanto inverno e verão? Tanto no inverno quanto no verão, né? Hoje, claro que tem aquela questão, né? Mas 5h30 terminar a aula no inverno também fica tarde, né? Mas, ao mesmo tempo, pela manhã, bem cedinho também é complicado. É uma narrativa que, né, a gente tem ouvindo muitas famílias, então eles pediram muito pela questão da manhã, né? Ter esse olhar por conta da manhã. Então, a gente atendeu esse pedido e tudo, né, nós não tivemos nenhuma vez essa realidade aqui na rede municipal, nós vamos implantar agora. Novamente, a partir dessa realidade, vão surgir outros questionamentos, outras posições, a gente está aberto ao diálogo e se posteriormente, no futuro, né, a gente perceber que precisa ser modificado, a gente pode modificar, mas vamos observar e experimentar essa realidade de momento. Legal. Essa questão de lógica, a questão lógica de logística, desculpa, como as crianças da Lavina com a Pinheiro Machado, foi feito no passado um sistema diferenciado, ele continua, como é que fica? No sentido, até o ano passado, então, a Escola Cristo, ela atendia tanto do pré de 4 anos até o 9º ano, e a Escola São José da mesma forma, do pré de 4 anos ao 9º ano. Com essa logística agora, e nós tínhamos aí, então, turmas de 8 alunos, 7 alunos, algumas com 10, com 15, né? E agora, então, tendo em vista principalmente o Plano Nacional de Educação, que na verdade ele foi do período de 2014 a 2024, ele já estabelecia que nós precisávamos ter na rede municipal
50% das escolas em tempo integral e também 25% dos alunos. Esse índice até o ano passado nós não atingíamos, e nós já estávamos fora porque o Plano Nacional de Educação, então ele foi durante esse período de 10 anos, de 2014 a 2024. Pensando, então, estudando muito desde o início ali, maio, junho, junto à equipe da secretaria, as supervisoras, a orientadora, a gente foi estipulando alguma questão para a gente melhorar nesse sentido, né, para a gente conseguir atingir esse índice. Então, tendo em vista também essa organização, pouco abaixo do número de alunos dessas escolas, para a gente conseguir ofertar o turno integral no contraturno, então optamos em fazer essa logística de trazer então os alunos dos anos finais, sexto ao nono ano, para a Escola São José, junto da Escola São José, e então do pré de 4 anos ao 5º ano para a Escola Cristo, oferecendo no contraturno escolar, né, 3 dias na semana, o turno integral, atingindo as metas do Plano Nacional de Educação. Então, agora podemos afirmar com firmeza que a partir deste ano, o município de São Paulo das Missões está atingindo as metas do Plano Nacional de Educação exigido de 2014 a 2024. Pois, Biala, se nós não atingíssemos agora esse índice, para este ano está previsto a aprovação do novo Plano Nacional. E em orientações que a Undime já nos encaminhou, que é o nosso órgão geral dos municípios, né, junto à Secretaria de Educação, a meta, a princípio, do governo é para subir para 35% dos alunos em turno integral, 10% a mais. Então, nós não podemos adentrar nesse novo plano já em defasagem, porque depois o serviço ele é muito maior. Então, a gente precisa estar à frente disso, ter noção do chão que a gente está pisando, porque não é somente não atingir os índices, a exigência, é também condicionalidade para receber recursos. Daqui a pouco nós estamos recebendo menos recursos porque não atingimos as exigências que o plano nos impõe, né? Então, essa mudança ela vai de acordo com isso, de acordo também por oferecermos uma qualidade melhor do ensino, porque nesse turno integral nós teremos aula de reforço de português, reforço de matemática, as escolinhas de futsal e vôlei sendo ofertadas na própria escola do aluno, evitando que ele tenha que vir para a cidade para ter essas escolinhas. Então, são mudanças necessárias e que visam, então, tanto atingir ao plano quanto qualificar o ensino. Muito tem nos questionado, né, até na Câmara de Vereadores foi pauta, está sendo pauta nos últimos dias, essa questão de que como que eu vou garantir a qualidade do ensino com mais alunos. Dizer que o número menor de alunos não é garantia de qualidade, pelo contrário, hoje os nossos índices municipais de alfabetização, de aprendizagem, eles são maiores na Escola Rigger, aqui do centro da cidade, onde nós temos turmas com 20, 22 alunos, do que lá no interior, que nós temos 8, 10 alunos. Então, os dados não nos mentem, né? Então, nós juntarmos turmas, ficarmos com turmas de 20, 22, 24 alunos no interior, não é diminuir a aprendizagem, pelo contrário, os índices mostram que não é essa a realidade. Então, nós precisamos olhar, né, como eu disse, para o chão que a gente está pisando e enfrentar esses desafios em conjunto. É claro que daí vai muito da determinação de cada professor, como os alunos têm que trabalhar em conjunto, né? A você que está me assistindo, você que está visualizando, seguidores e amigos, você pode ver aqui no overlay, na parte lado direito da sua tela, São Paulo das Missões, logo embaixo aqui, entrevista com Jonathan, São Paulo das Missões, secretário de Educação. Secretário, muitos assuntos pertinentes a esse início das atividades escolares. Eu gostaria de perguntar sobre a questão da infraestrutura. Porque nós temos deterioração de cada ano que passa, chuva, sol, aquela coisa toda, o prédio precisa de uma pintura, precisa de companheiro, alguma situação. Como é que está hoje essa infraestrutura para acolher os alunos? Com certeza, Bialas, importante pergunta, né? E já dizer de antemão que a gente tem muita vontade de fazer muita coisa, né? Nem tudo é possível, a gente sabe, o recurso está aí, mas a gente tem várias demandas, né? Educacionais, enfim, mas a gente está buscando e está fazendo investimentos importantes nesse sentido no que tange a educação. Um exemplo desses, então, é a ampliação da EMEI Raio de Sol,
para ampliar o atendimento também desses alunos com qualidade nessa EMEI. Também passamos por algumas reformas já no ano passado para atendimento, então, já vislumbrando esse ano a questão do atendimento do turno integral da Escola São José, onde reformamos toda a parte da cozinha da escola, do refeitório, que ficou adequado em um padrão de escola para esse atendimento. Também reformas básicas, né, a gente está fazendo no sentido de reparos, manutenções, foram feitos esse início. Na Escola Rigger nós não tínhamos uma biblioteca adequada para os nossos estudantes, foi nosso compromisso já no ano passado, então agora a gente readequou, organizamos uma sala, né, reformamos ela e já estamos adequando os livros junto a essa biblioteca para o atendimento adequado aos nossos estudantes, para que eles possam realizar a prática da leitura e também fazer a troca dos seus livros. Então, todos esses ajustes estão sendo feitos para a melhor qualidade do ensino. Algumas salas de aula também passaram com reparos. Como eu disse, sempre tem, se a gente falar em infraestrutura, a gente sempre tem o que fazer, nunca para, e a gente vai elencando o que é prioridade e urgência para o momento. Outra questão importante que a gente fez nas escolas do interior foi uma reforma e uma manutenção boa no sentido das salas de aula quanto à iluminação, né? O aluno, para estudar, ele precisa ter uma iluminação boa na sala de aula, então a gente fez um olhar atento para isso, né? Agora no mês de janeiro, e eles vão ter, então, as condições adequadas para o desenvolvimento das suas atividades pedagógicas em sala de aula. Legal, bacana. Eu soube por alto, Jonathan, e você pode, secretário, me confirmar ou desconfirmar, mas haverão kits escolares para as crianças. É verdade isso? Exatamente, Bialas. Essa, na verdade, é uma marca, né, do governo do prefeito Oberdan, que legal. No sentido de oferecer os kits escolares para os nossos estudantes. Então, ele, né, já vem de mais anos isso. Ano passado demos continuidade, esse ano novamente. Isso é uma forma que as famílias também já vêm com segurança para a escola, né? A gente sabe que a gente tem famílias que têm mais condições, outras que têm maiores vulnerabilidades. Então, o kit escolar garante, né, esse acesso à escola, essa garantia de que o aluno vai ter as condições necessárias para o início do ano letivo. Os kits escolares serão entregues, inclusive, hoje à noite, junto à palestra de abertura do ano letivo, que nós teremos no Clube 7 de Setembro, que já está sendo preparado. Então, vão receber kits desde a etapa de 0 anos até o 9º ano, os alunos receberão os kits, né? Inicialmente, na etapa de 0 a 3 anos, uma agenda de controle diário dos professores em comunicação com as famílias, e também, né, posteriormente, os demais já recebem caderno, lápis de cor, enfim, demais materiais. Então, hoje à noite, para receber então, os kits, pedimos e reforçamos o convite para que os pais participem dessa abertura do ano letivo, que será junto ao Clube 7 de Setembro, às 19h30, inicialmente com a fala do prefeito, do secretário. Posteriormente, então, nós teremos a palestra com o Dr. Guilherme Renz, que ele é neuropediatra, é um nome renomado no que se fala o uso de telas na infância. Então, essa será a pauta da nossa comunicação com os pais hoje, tendo em vista que já no ano passado nós aderimos, então, a essa proposta pedagógica de uma escola zero telas e conseguimos zerar as telas nas escolas de educação infantil. Então, isso nos orgulha muito, e essa fala precisa ir forte e latente tanto para as famílias, não somente no âmbito pedagógico das escolas, mas para as famílias também. Então, as famílias vêm, participam deste momento lá junto ao Clube 7 de Setembro e, posteriormente, ao final, então, recebem os kits escolares. Terá também roteiro do transporte escolar para as famílias lá do interior que têm dificuldade de acesso, né, que já estão fazendo o levantamento junto às direções das escolas. Com relação a turno integral, muito se prega, muito se fala, muito há de se ter essa participação dos alunos, mas precisa ter uma parte técnica, uma parte adequada a esse quesito, desde o almoço ao meio-dia, o entretenimento, o aprendizado como um todo. Existem essas condições hoje? Existiu até no passado? E agora, como é que está para 2026, secretário? Exatamente, Bialas. Até o ano passado, então, nós tínhamos três escolas, na verdade, então,
com o turno integral, que era a questão da EMEI Raio de Sol, né, com os pequenos, também na EMEI Viva a Vida e na MF Cristo da linha Lavin. Então, nós tínhamos lá uma realidade de turno integral, onde nós oferecíamos, então, algumas atividades conforme o currículo do turno integral. Nesse sentido, então, este ano, com essa reorganização, a gente ampliou, então, essa demanda e, principalmente, com essa reorganização das EMEIs, onde a etapa de 0 a 3 anos se concentra toda na EMEI Raio de Sol, a EMEI Viva a Vida ela passa a atender a etapa da pré-escola de 4 anos. Essa etapa, então, que até o ano passado nós não tínhamos nenhuma turma em turno integral, em vista que eles vinham para a escola Rieger no turno da tarde, somente turno parcial. Este ano, então, nós fechamos 2 turmas com cerca de 18 alunos em turno integral na EMEI Viva a Vida, além de uma turma parcial no turno da tarde para aqueles que não desejavam, então, ter no turno integral. Tivemos uma boa adesão, era uma demanda das famílias da cidade, em vista que nesse outro turno eu tenho meu filho seguro na escola, não preciso deixar com a avó, não preciso arrumar uma tata para a criança, né? Então, ele está na escola, está seguro, está com um ambiente de aprendizagem de qualidade. Então, a gente aumentou esse índice, né, de turno integral e, ao mesmo tempo que no interior, então, tanto na MF Cristo quanto na MF São José, nós teremos, então, nas terças, quartas e quintas, o turno integral. Ele não é obrigatório para todos, né, ele é opcional da família, e, então, o aluno opta os dias que ele vai frequentar essas atividades do turno integral, sendo elas, então, desde oficinas, projeto de vida, escolinha de vôlei, escolinha de futsal, aulas de música, arte. Então, tem um currículo, uma variedade, onde o pai poderá optar, então, com o edital de matrículas. Acredito que o edital de matrículas do turno integral vai iniciar ali no mês de março, então, semana que vem, acredito que a gente estará lançando já o edital de matrículas para o turno integral dessas escolas. Secretário, nós estamos já no encerramento do nosso bate-papo, mas eu gostaria de perguntar, porque há dias atrás, final da semana passada, aconteceu o QuerFest Missões, aqui em São Paulo Missões. Existe um currículo especial voltado ao aprendizado da origem da etnia alemã em São Paulo Missões? Exatamente, Bialas. Na verdade, hoje nós temos, né, junto aos anos finais, nós temos o componente curricular de língua alemã, né, que traz essa língua que é falada por muitos munícipes, ainda mantendo a tradição e as origens da nossa comunidade como um todo, né. Então, hoje nós temos no currículo essa disciplina, né, e está sendo trabalhada, ela é um período semanal do 6º ao 9º ano, né. Além disso, a comunidade como um todo, né, apesar de não ser num período letivo, né, ela vive intensamente essa festa. Nós temos como oficina na tarde, né, a professora Mayri, que trabalha as danças alemãs, né, que é uma oficina, então, que nós temos muitos alunos da rede municipal que participam dessas oficinas e, então, levaram junto à festividade da QuerFest essas apresentações, tanto no baile de sábado à noite, quanto no domingo à tarde, junto a essas festividades. Também no desfile típico, a gente teve a participação desse grupo, e eles, né, de uma forma simbólica e alegre e divertida, como são, trazem essa festa típica, né, com toda a sua alegria e tudo mais. Dizer que a festa, a QuerFest, ela é uma das festas mais tradicionais do nosso município, né? Tendo em vista a nossa etnia, é um movimento cultural muito importante, tendo em vista que a cultura também faz parte da nossa secretaria. Então, foi muito bacana, desde as atividades, né, que envolviam todas as idades, crianças, jovens, adultos, né, jogos germânicos, tivemos jogo do refri para as crianças, com a participação das escolinhas municipais. Então, tudo isso foi muito significativo. Tivemos 3 dias intensos e significativos de festa. Parabenizar o Vini, que está aqui, inclusive, conosco, né, posteriormente estará aqui junto à live, junto dele e a Andiara, né, pela organização do evento. Inclusive, ele permanece, né, como presidente da festa. Então, para o ano que vem, já desejar êxito e dizer que a Secretaria de Educação está novamente disposta a colaborar com esse evento e parabenizar pela edição da forma que foi no ano de 2026. Jonathan Fim,
secretário de Educação aqui do município de São Paulo das Missões. Microfone à disposição, Jonathan. Eu dizer para ti que sempre é um prazer estar conversando contigo, porque assunto aqui não falta e é de interesse exclusivo da comunidade paulistana. Com certeza, Bialas. Então, finalizando aqui também, novamente, só reforçar que os nossos professores estão na ativa desde o dia 2 de fevereiro, então, junto a formações pedagógicas para todos os níveis de ensino, qualificando também os projetos, as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano, e estão intensas formações e foram muito ricas, trocando ideias com os professores, com a nossa equipe pedagógica. A gente valorizou todo esse processo que a gente teve ao longo dessa semana, né, semana passada e esta, para que a gente esteja preparado para receber bem os nossos alunos. Então, agradecer a todos também pela parceria, por abraçarem os projetos. A educação é isso, é um coletivo de profissionais que luta pelos mesmos objetivos e ideais dentro da educação, que é transformar as vidas que ali na frente estarão na nossa sociedade. Então, tivemos intensas formações e com certeza estão muito preparados para essas atividades. Dizer também que algo novo, né, para as famílias vai ser abordado também na reunião hoje à noite. Nós elaboramos uma nota técnica número 4 pela Secretaria de Educação, no sentido que orienta entre a comunicação das instituições de ensino com as famílias. Nós não teremos mais os tradicionais grupos de WhatsApp com todos os pais e todos os professores da turma. O trabalho agora ele vai ser mais institucional, onde se o pai tem uma dúvida, alguma questão, ele pergunta diretamente ao telefone institucional da escola e a direção da escola vai fazer essa mediação junto aos professores, né? A mesma coisa vale para as atividades. Hoje nós trabalhamos muito a questão da autonomia dos nossos estudantes. Se eu quero a autonomia do meu estudante, eu tenho que voltar para aquela velha regra do nosso estudante, anotar o dia da prova no caderno, né, ter a sua própria organização. Não é no grupo do WhatsApp que o professor vai mandar o horário da prova, ou a atividade, ou o resto da atividade que o aluno não terminou de copiar para copiar em casa. Então, precisamos ter essa organização em sala de aula, porque nós temos muita cobrança também da promotoria quanto à valorização do profissional da educação, e nesse sentido eu acho que isso vai ao encontro disso, pois muitos não têm, Bialas, uma realidade das nossas famílias hoje, não tem esse crivo de entender que, por exemplo, o professor também tem descanso, ele não vai estar 24 horas disponível para a escola. Então, essa comunicação institucional, né? E a secretaria não estará mais respondendo se o professor querer responder, né, o pai ou a mãe no WhatsApp diretamente, ele estará assumindo, então, essa responsabilidade da sua resposta, não é pela Secretaria de Educação. E, claro, como eu disse, a prioridade, os pais serão ouvidos, terão contato, mas com o telefone institucional da escola, que está disponível para todas as famílias. Então, a direção fará essa mediação. Então, é um importante passo que a gente dá em todos os sentidos, tendo em vista desenvolver a autonomia dos nossos estudantes e também dar qualidade de vida e proteger a questão dos dados pessoais e também a identidade dos nossos profissionais da educação. Secretário, um abraço grande e até a próxima, então. Perfeito, Bialas. Um abraço grande. Fica o convite para você também, quiser participar da nossa palestra da abertura do ano letivo hoje à noite, portanto. Então, hoje à noite, às 19h30, junto ao Clube 7 de Setembro, teremos a abertura do ano letivo junto às famílias. E amanhã, às 7h45, então, o início em todas as nossas unidades de ensino do município. Então, aguardamos ansiosos aos nossos estudantes, aos nossos professores, para darmos início a mais um ano letivo, aí 200 dias letivos, que com certeza serão de muito aprendizado e qualidade de ensino.